Bom, então, colocar minha carinha aqui só para a gente se apresentar, né, para quem não me conhece. Então, eu sou a professora Cíntia, a partir de agora eu vou assumir as aulas de física de vocês, a partir do módulo passado, né, eu tinha saído no final do ano passado de licença maternidade, e aí eu voltei agora em julho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, professora de física, atualmente eu sou coordenadora da Eletro, e aí eu vou assumir essas aulas do segundo ano com vocês, tá? Não vou ficar com a minha cara feia aqui, vou só deixar a voz, e aí também com o vídeo ele fica travando mais, né? E aí eu quero que vocês conversem comigo, tá? Não me deixem falando sozinha, tá bom? Abram o microfone, sem vergonha. Falou alguma coisa, Matheus? Eu só concordei aí com você. Então tá bom. Beleza. Bom, a ideia dessa aula, na verdade, é para que a gente não perca o contato totalmente, né? Eu pretendo todo ciclo, a cada ciclo que tiver o módulo, que a gente faça um momento assim. A ideia é que esse momento seja mais para o final do módulo, que daí no início eu apresento as aulas, fica o questionário aberto para vocês resolverem, e no final a gente faz um momento assim para tirar as dúvidas do assunto. O que vocês acham? Tá. Só nesse módulo não vai ser dessa forma, porque no final desse módulo, né, no dia 1º, tá agendado lá, vai ser a reavaliação, tá? Então, nesse módulo não ficou dessa forma por causa da reavaliação. Tá anotado lá nas notícias, não sei se vocês já viram, mas dia 1º, daí durante o dia, vai ficar aberto durante todo o dia o questionário da reavaliação, para vocês fazerem a reavaliação, quem tiver com a nota abaixo de 7, né? Eu deixei organizado que ficasse o primeiro trimestre com as notas que a Ximena tinha de vocês, e aí as minhas notas já entrariam para o segundo trimestre. Eu acho que fica melhor do que ficar o trimestre dividido para 2 professores, assim, ela que fez a reavaliação, ela que sabe o que foi trabalhado, né? Eu acho que fica mais coerente com vocês, né? E aí nos próximos vai ser dessa forma, então. No início, eu deixo as aulas lá para vocês assistirem às aulas, os questionários, e aí no final a gente faz um momento assim para tirar as dúvidas e para a gente não perder o contato, né? Não ficar só as aulas gravadas, e aí eu não sei o que vocês estão achando, se estão entendendo, se não estão entendendo, ok? Ok. Ano passado eu não dei aula para vocês, né? Então eu acho que a maioria eu não conheço. Conheço alguns, conheço o Josué, acho que conheço o Kelvin também, né? Esse é o Kelvin que eu conheço. Hein, Kelvin? Tá aí? Tá escondido? Então, tá. E aí os demais a gente vai se conhecer dessa forma, né? Acho que foi dessa turma, o Vinícius Balém, né? O Vinícius Balém dessa turma. Nós fizemos um momento de tirar dúvida também, então já conheço também um pouquinho. E aí vamos se conhecendo, né? Até que não volte o presencial, a gente se conhece dessa forma. Bom, do assunto anterior, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram discutir sobre transmissão do calor, calorimetria, calor específico? Como que foi as aulas? Conseguiram acompanhar tranquilo? Os exercícios, como é que tá? Falem comigo. Professora? Oi? Só para saber, a professora passou só 2 trabalhos e vai ter mais um, né? Nesse trimestre. Isso. Tá, vocês já chegaram a entrar nesse módulo agora? Eu queria saber se vocês têm acesso ao questionário lá, porque as outras turmas disseram que estavam com problema. Alguém já conseguiu entrar no questionário? Tem acesso ao questionário? Só para eu saber se tem ou não.
Cri, cri, cri. Eu acho que tem. Eu não tentei entrar ainda, prof, mas eu acho que tem como. Lá. Tá, se alguém puder, só confiram lá se tem, se aparece o questionário para vocês, porque as outras turmas disseram que não estava aparecendo. E aí, se não estiver aparecendo, eu preciso resolver, né? Tem sim, a Gabi Para mim está tá dizendo. aparecendo aqui. Ah, tá, beleza, então. Esse questionário vai ficar aberto daí até o dia 1º, se eu não me engano. Se vocês acharem que é pouco tempo, me mandem e-mail, que daí eu respondo e deixo mais tempo aberto, se vocês precisarem. A ideia é que ficasse dentro do módulo para não atropelar os outros módulos, né? Que se fica a tarefa desse módulo para outro módulo, aí só vai acumular mais atividades. Então, a ideia é que as atividades sejam feitas dentro do módulo. Se vocês acharem que é pouco tempo, aí a gente abre mais tempo, ok? Matheus, quer falar algo? Não? Tá, sobre esse módulo agora, então, se vocês entrarem lá, tem 3 vídeos sobre o próximo assunto, que é a mudança de fase. Só um pouquinho que o José está perguntando até quando é para terminar esse trimestre. Esse trimestre termina dia 8 de setembro. Então, é por isso que vocês estão fazendo as reavaliações agora, né? 8 de setembro, e aí a partir do dia 9 já inicia o segundo. Então, todas as reavaliações, tudo que tiver do primeiro tem que ser feito antes disso. Por isso que, como o módulo de física é agora, a reavaliação vai ser agora, né? Não daria tempo para o próximo módulo para fazer a reavaliação, ok? Ok. O que eu estava falando sobre esse módulo agora, sobre esse assunto. Então, esse assunto agora, ele é uma continuação, na verdade, de calorimetria, né? Ele está dentro da parte de calorimetria. Então, se vocês não entenderam a parte anterior, vocês precisam rever, tirar as dúvidas e tal, para dar sequência. Se vocês entrarem lá, vai ter 3 vídeos de aula. Por que tem 3 vídeos de aula? Porque do assunto tinha mais de 50 slides, então eu achei que ia ficar muito pesado se fizesse um vídeo só com 50 slides. Então, eu dividi em 3 vídeos curtinhos para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Alguém já olhou lá? Já tem alguma sugestão? O que acharam? É melhor assim curtinho ou vocês querem um de 1 hora? Eu acho que é pior, né? Eu também acho que é melhor curtinho, porque daí você já assiste rapidinho e faz as anotações, né? Não precisa de uma tarde inteira para fazer tudo, para assistir tudo e fazer as anotações. Ah, e outra coisa, do módulo anterior, eu reparei que eu usei os slides que eu já tinha pronto, né? Porque eu cheguei numa semana e na outra semana eu já tinha aula, e aí tudo era novo para mim, tinha que gravar a aula, eu não tinha sistema para gravar, não tinha programa para gravar, tinha que aprender como gravar, tinha que aprender como eram esses módulos, então foi uma loucura. Então, eu fiz o melhor que eu pude para o momento. E aí, eu usei os slides que eu tinha do ano passado, né, dos slides que eu já usava. E os exemplos eu resolvia no quadro. Então, aqueles slides que foi para vocês, não tinham os exemplos, né? E aí, eu vi que para resolver a questão 4 e 5 da lista, por exemplo, ficou faltando, né, os exemplos. E aí, para essa agora, eu coloquei, depois do vídeo lá, eu coloquei 2 arquivos que têm exemplos para vocês, para ajudar vocês a resolver os questionários, ok? Oi? Ok? Viram lá os exemplos? Se tiverem alguma dúvida, daí também entrem em contato. Alguém tinha me falado que o exemplo 2 estava com problema para abrir, não sei. Vocês conseguiram abrir? Tentaram abrir ou não?
Não consegui, só um. Eu vou ter que rever esse exemplo, então. Eu acho que hoje eu já resolvo isso lá para vocês, para deixar ele lá disponível, tá? Outra coisa também é que quando eu falo desse assunto em aula, que é mudança de fase, né? Se vocês já assistiram às aulas lá, vocês vão ver que os objetos mudam, que as substâncias mudam de fase, não só variando a temperatura, mas variando a pressão também. E aí, uma coisa que eu fazia no laboratório, na sala, era fazer a água ferver sem fogo, usando uma câmara de vácuo. E aí, como a gente não tem o laboratório agora, eu coloquei um videozinho lá que mostra isso, que mostra a água fervendo sem fogo. Então, olhem lá que é bem legal, tá? O que mais? Do assunto anterior, tem alguma dúvida? Vocês querem que eu corrija as listas? Falem comigo. Querem que corrija? Daí fecha aquele assunto lá e a gente já começa o próximo? Sim? Tá. Outra coisa. Tá. O que eu ia falar? Vocês preferem que a aula seja assim gravada, que daí vocês conseguem assistir na hora que vocês tiverem disponibilidade, ou vocês querem que seja a aula assim pelo Meet? Né? Eu tinha pensado, como eu falei, em fazer aula gravada e aí fazer um momento assim pelo Meet para tirar as dúvidas. O que vocês acham? Ou se vocês preferirem, a gente faz a aula assim no Meet. Pode ser assim pelo Meet a aula ou uma aula para tirar dúvida, assim? Abram o microfone, falem comigo. Eu acho que a aula ficaria bom, sabe, para você, como posso dizer, explicar, por exemplo, os slides e a gente vai tirando as dúvidas, sabe? Eu acho que fica mais fácil, na verdade. Tá, mas será que todos teriam disponibilidade de participar no mesmo horário? Porque agora tem 19, né? Quantos? Mas a professora deixa gravado lá no Siga? É uma solução. Uhum. Bom, podemos ver, então. Se vocês preferem assim, acho que a gente pode fazer. Tá? Querem que corrija a lista, então? As passadas. Info. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a lista aqui. E compartilhar aqui com vocês para... Estão conseguindo ver? Sim? Sim. Tá. Então, vamos lá. Questão 1, lista 1, questão 1. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Júlia coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Justifique. Letra A. O gelo irá transferir frio para a água. Isso acontece? O gelo que vai transferir frio para a água? O que é transferido, na verdade, né? Não existe transferência de frio, o que existe é transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam um equilíbrio térmico, até que os dois atinjam a mesma temperatura, certo? Então, a letra A está errada porque não existe transferência de frio, ok? Letra B, a água irá transferir calor para o gelo. É isso que acontece? Por isso que a água diminui, porque a água transfere o calor do gelo para o gelo, né?
isso, né? O calor, como eu falei, vai ser transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nesse caso, a água está numa temperatura maior, então é ela que vai transferir calor para o gelo. Alguma dúvida dessa parte, desse assunto, para a gente discutir ou não? Tranquilo. Nisso de boa, professor. Beleza. 2. Explique com suas palavras por que é aconselhado que seja instalado ar-condicionado em lugares mais altos em um cômodo. Tá, então por que o ar-condicionado tem que ficar lá no alto? O que acontece se a gente está numa sala de aula, por exemplo? Onde que o ar vai ser mais quente? Isso aí, né? Perto das pessoas, muito bem. O ar vai ser mais quente perto das pessoas, porque as pessoas que estão ali ao redor desse ar vão aquecer esse ar, ok? Tá, então, se aumenta a temperatura desse ar, o que acontece com o volume dele? Aumenta também. Se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Estão me acompanhando? Falem no microfone, que daí eu tô lá na apresentação e eu não escuto. Tá, voltando. Esse ar que está mais perto das pessoas, ele fica numa temperatura maior, ele é aquecido pelas pessoas, então a temperatura é maior e aí o volume é maior também. Quando aumenta o volume, diminui a densidade, então a densidade desse ar mais quente é menor. Se a densidade é menor, esse ar vai subir. Lembra por que o gelo fica boiando? Porque a densidade é menor do que a água, então se a densidade é maior, ele fica no topo. Então esse ar mais quente sobe. E aí o ar que está lá em cima mais frio, numa temperatura menor, volume menor, então a densidade é maior. Se a densidade é maior, ele desce, ok? Então, se você instalar o ar-condicionado no alto, você vai refrigerar aquele ar que está lá em cima, o ar frio desce, o quente sobe, você vai conseguir refrigerar mais rapidamente o teu ambiente, ok? Entendido? Acompanharam? Sim? Sim. Questão 3, então. Julgue as afirmativas a seguir. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Verdadeiro, né? A irradiação é o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo. É o que traz o calor do Sol, por exemplo, até nós e atravessa o vácuo. Não precisa de meio material. Então, a 1 é verdadeira. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Convecção térmica é o que eu falei agora do ar-condicionado, né? Ela acontece nos fluidos, líquidos e gases. Ela não acontece no sólido. Então, essa daqui é falsa, ok? 3. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, o item correto é o D, apenas 1 e 3 são verdadeiras, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, falem aí, tá? Questão 4. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Bingo, né? Isso que é calor, é uma energia que é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio, como eu falei antes. Só para garantir, letra B, a energia contida em um corpo. Calor, um corpo não possui calor. Um corpo possui temperatura. Temperatura é do corpo. Calor só existe calor enquanto há transferência dele, ok? Transferência de energia. Quando essa transferência cessa, acaba o calor. Então, dizer que um corpo possui calor está errado, certo? Letra C, um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. Não falamos nada sobre isso, então isso daí é viagem total, né? Letra C, errado. D, a transferência de temperatura de um corpo para o outro. Temperatura não se transfere, o que se transfere é calor. Isso faz com que a temperatura mude, mas não é a temperatura que é transferida, certo? Claro, isso, o que é transferido é calor, não temperatura. Letra E, energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Calor é a energia que se transfere espontaneamente, mas do corpo de maior temperatura para o de menor,
ok? Então, E está errado também. O item correto é o A, certo? Questão 5. Analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. A. A convecção é observada em líquidos e gases. Isso aí, convecção acontece nos fluidos, líquidos e gases. B. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro, já falei várias vezes agora, né? C. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Sim, irradiação acontece no vácuo, sem meio material. D. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Condução ocorre no vácuo? Não, né? Condução só vai acontecer nos sólidos, lembram? Você aquece uma molequinha ali, então vai aumentar a agitação térmica dessa molequinha, desse átomozinho. Esse átomozinho se agitando, ele vai agitar o vizinho agita o vizinho, e assim por diante, até que toda a estrutura tenha a mesma temperatura, certo? Então, ele não acontece no vácuo. Então, a letra certa ou a incorreta é a letra D, ok? Alguma dúvida dessa lista? No? Então, vamos à segunda. Alguém tem a lista aí para ir lendo para mim, para ficar mais fácil para resolver? Que daí eu apresento só a resolução. Hein? Tem ou não? Ai, gente, parece que eu tô falando sozinha. Que chato. Eu tenho, prof. Você consegue ler, então, a questão 1 para mim, que daí eu apresento para vocês só a resolução e aí vou explicando aqui. Consigo, aham. Então tá. Um minutinho. É um bloco de 700 gramas, isso? Isso. Um bloco de 700 gramas de prata, inicialmente a 20 graus, é aquecido até 70 graus. Ao receber 1.500 calorias, determine a capacidade térmica desse bloco de prata, o calor específico da prata. Tá, então, a questão 1, ele te fornece a massa do objeto, a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, a temperatura final e a quantidade de calor que é recebida. Na letra A, ele quer saber a capacidade térmica. Definição de capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, quantidade de calor é o quanto que foi fornecido ao sistema, 1.500 calorias. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, 70 menos 20 dá 50. Então, a capacidade térmica da prata é de 30 calorias por grau Celsius. Ok? Acompanharam o item A, entendido? Sim, muito bem. Ah, obrigada. Letra B, ele quer o calor específico. Para encontrar o calor específico, usa daí essa equação aqui, que é conhecida como equação do Q-macete, né? Q-macete, geralmente a temperatura é T, então Q-macete. Você vai substituir os dados que você tem e falta o calor específico. Então, quantidade de calor 1.500, a massa 700, calor específico que eu quero encontrar, variação de temperatura 50. Continua 1.500 aqui, 700 vezes 50 dá 35.000, e o Czinho que eu quero descobrir. Esse 35.000 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E aí a gente encontra que o calor específico, nesse caso, é 0,043 caloria por grama grau Celsius, tá? Eu acho que eu não cheguei a dizer, acho que não ficou em nenhum lugar lá, que vocês precisam fazer o cálculo, né? Mas eu acho que fica subentendido. Então, se vocês colocassem só a resposta, eu não ia considerar. Então, sempre coloquem o cálculo, e aí quem me conhece já também sabe que se a unidade estiver errada, eu desconto também. Então, cuidem as unidades. Não foi o caso, eu acho, da turma de vocês. Eu acho que eu não descontei nada. E também nesse primeiro eu não ia descontar porque eu não tinha avisado, né? Mas agora estão avisados. Beleza? Entendido a questão 1? Alguma dúvida? Não? Beleza.
Questão 2, então. Quem que estava lendo? Cauê? Isso, eu. Então, continue, por favor. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 40 graus quando absorve uma quantidade de calor de 100 joules. Calcule a capacidade térmica desse calorímetro. Tá, então ele está dando a variação de temperatura direta, então não precisa fazer essa diferença como a gente fez lá na 1, e a quantidade de calor, que é 100 joules, e que é a capacidade térmica. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. Eu preciso fazer transformação de unidade nesse caso? O que vocês acham? Eu vi que em eu não sei se vocês também, mas em algumas turmas fizeram mudança de transformação de unidade, né? Você vai fazer transformação de unidade quando as unidades iguais não estiverem de acordo. Por exemplo, aqui nessa questão 1 aqui, se eu tivesse a massa em quilograma, e aqui é o calor específico em caloria por grama grau Celsius, aí eu teria que transformar a massa para grama. Ou se eu tivesse a temperatura em Kelvin e lá o calor específico em graus Celsius, aí eu precisaria transformar. Entenderam? Aqui, como eu tenho quantidade de calor em joule, variação de temperatura em graus Celsius, eu não preciso transformar, porque uma não é igual à outra, certo? Então, eu não precisaria transformar. Quem transformou não está errado também, você só vai ter o resultado em outra unidade, mas continua sendo certo também, tá? Como não precisa transformar, eu não vou transformar aqui para ficar mais fácil, né? Então, capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. A quantidade de calor é 100, dividido pela variação de temperatura, que é 40, então vai ser capacidade térmica de 2,5 joule por grau Celsius. Certo? A questão 2, ok? Ok. Então, vamos para 3. Cauê, por favor. A fonte de calor utilizada por um pesquisador libera 100 cal por segundo. É Ela 100 usa calorias por segundo. Isso. Ela usa essa fonte para aquecer 200 gramas de um líquido, inicialmente a 20 graus. Anotando as temperaturas atingidas pelo líquido ao longo do tempo, ele constrói o gráfico ao lado. Considere que todo o calor liberado pela fonte é absorvido pelo líquido. Qual é a capacidade térmica do líquido? Se a massa de líquido é 200 gramas, qual é o seu calor específico? Tá. Então, eu estou compartilhando com vocês aí a lista para que vocês observem o gráfico. Ele está dizendo que essa fonte libera 100 calorias por segundo, ou seja, ela libera 100 calorias em 1 segundo. Quanto tempo que ficou essa fonte ligada? Aqui está o gráfico da temperatura pelo tempo, para que a gente veja que o tempo de exposição, o tempo de liberação foi 20 segundos, ok? Então, se em 1 segundo ela libera 100 calorias, em 20 segundos, quanto que vai ser a quantidade de calor? E aí, aqui também ela vai te dar quanto que é a variação de temperatura, né? A temperatura inicial é 20 e a final é 60. Então, a variação de temperatura é de 40 graus, ok? Então, esse gráfico está aqui para você ver quanto tempo que ficou liberando, e aí você fazer o cálculo, se em 1 segundo libera 100, em 20 segundos vai liberar, e para você ver quanto que é a variação de temperatura, certo? Ah, eu não apresentei. Cabeça. Vocês não estavam vendo? É, né? Estão vendo agora? Agora sim. Tá. Então, aqui, observem o gráfico. O gráfico é a temperatura pelo tempo. Ele está dizendo que a temperatura começa em 20 graus e termina em 60. Então, a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius, ok? E aqui também está sendo mostrado o tempo que ficou em exposição a essa fonte. Então, ela ficou liberando essa quantidade de calor em 20 segundos, certo? Muito bem, agora vamos ao cálculo. Ó, se ela libera 100 calorias por segundo e ela ficou expondo lá, liberando em 20 segundos, a quantidade de calor total que ela liberou é 100
vezes 20, ok? Entendido isso? Então, a quantidade de calor nesse período foi de 2.000 calorias, certo? A massa do objeto ele dá, a temperatura inicial é 20 e o gráfico mostra que a final é 60. Então, a variação foi de 40 graus, ok? Ele quer capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Quantidade de calor é 2.000 calorias e a variação de temperatura, 40 graus. Então, aqui já está aqui, ó, 2.000 calorias e 40 graus. Então, a capacidade térmica dele vai ser de 50 calorias por grau Celsius. Entendido? Acompanharam? Estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Está tranquilo? Hã? Tranquilo? Então tá. Letra B. Na letra B ele quer o calor específico. Então a gente vai fazer o que a gente fez lá na questão 1, né? Se eu quero calor específico, usa o que macete. Quantidade de calor 2.000, massa 200, calor específico é o que eu quero descobrir, variação de temperatura 40. Então, 2.000 repete aqui, 200 vezes 40, 8.000, o Czinho é o que eu quero descobrir. Esse 8.000 que está multiplicando, passa dividindo. 2.000 por 8.000, 0,25 calorias por grama, graus Celsius. Ok? Muito bem. Questão 4, a questão mais legal, né? Questão 4. Quem que lê? O Cauê. Peraí, prof. Num compartimento isolado, são colocados um bloco de ferro de 2,4 kg a 200 graus Celsius e um bloco de alumínio de 4 kg a menos 20 graus. Determine a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, sabendo que eles só trocam calor entre si e não mudam de fase. Dados: calor específico do ferro, 459 joules por quilograma. Calor específico do alumínio, 900 joules por quilograma, grau Celsius. Graus Celsius. Uhum. Tá, então, esse aqui é um exemplo que dá para a gente perceber se precisa transformar a unidade ou não. Você tem a massa em quilograma e o calor específico está joule por quilograma grau Celsius. A temperatura está em grau Celsius, o calor específico tem grau Celsius. Então, não precisa transformar nada também, ok? Muito bem, essa questão está dizendo que o sistema é isolado. Então, só vai haver troca de calor entre os objetos que pertencem a esse sistema. Quais são os objetos? O ferro e o alumínio. Então, a soma da quantidade de calor do ferro com a quantidade de calor do alumínio tem que ser igual a 0, ok? Isso daqui é uma questão de trocas de calor. O que vai ser a quantidade de calor do ferro? Você vai usar aquela equação lá do que macete, vai ser a massa do ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro, mais a quantidade de calor do alumínio. O que é a quantidade de calor do alumínio? A massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Isso tudo igual a 0. Agora, substitui os dados. A massa do ferro que é dado, 2,4 kg, calor específico do ferro, 459. O que é variação de temperatura? É temperatura final menos a inicial. Se o problema pede a temperatura de equilíbrio, é a temperatura final, certo? E ela vai ser a mesma para o ferro e para o alumínio, porque a temperatura só vai ser a final, só vai ser a do equilíbrio quando as duas forem iguais, ok? Então, é o que eu quero descobrir. O θF, continua aqui, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial do ferro, que é 200. Do alumínio aqui, substitui os dados também. Massa do alumínio 4, calor específico do alumínio 900, abre variação de temperatura do alumínio. Vai ser a temperatura final, que é o que eu quero descobrir, menos a inicial do alumínio. Como a temperatura inicial do alumínio é negativa, coloca entre parênteses para fazer o joguinho de sinal, ok? Agora, multiplica esses caras aqui da frente. 2,4 vezes 459 vai dar 1.101,6. Deixa o parênteses ali, o que está dentro do parênteses. Multiplica aqui de novo. 4 vezes 900, 3.600. E os parênteses deixa ali. Faz o joguinho de sinal, menos com menos fica mais. E agora você vai multiplicar isso daqui em chuveirinho. 1.101,6 vezes θF, 1.106 θF.
menos 1.101,6 vezes 200, que vai dar isso daqui, mais 3.600 vezes θf, 3.600 θf, mais 3.600 vezes 20, 72.000, igual a zero, ok? E aí você vai somar θf com θf, número com número, certo? Então, 1.101,6 θf mais 3.600 θf vai dar 4.701,6 θf. Menos 220.320 mais 72.000 vai dar menos 148.320. Esse cara aqui ficou desse lado negativo, então joga para o outro lado, ele fica positivo, como está aqui. E aí, esse cara que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, a gente encontra que a temperatura final de equilíbrio é aproximadamente 31,5 graus Celsius. Ok? Entendida a questão? Essa questão aqui, essa parte de trocas de calor, a gente vai continuar precisando agora em mudanças de fase, tá? Então, se ficou alguma dúvida aqui, vamos tirar elas. Tudo bem? Tudo bem? Entendido? Tranquilo? Então, tá. Questão 5. A questão 5 é bem parecida com a 4, né? Ela também vai falar sobre trocas de calor, só que agora a gente tem xícara e água. Cauê? Uma xícara de 100 gramas está a 24 graus Celsius. Adiciona-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que não haja troca de calor com o ambiente, determine o calor específico do material que a xícara é constituída. Dado: calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Uhum. Tá, então é a mesma situação, a gente vai ter troca de calor, só que agora é entre a xícara e a água. Então, a quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. O que é a quantidade de calor da xícara? É a massa da xícara vezes o calor específico da xícara, vezes a variação de temperatura da xícara, mais a quantidade de calor da água, que vai ser a massa da água, o calor específico da água, variação de temperatura da água. Isso tudo igual a zero. Massa da xícara, 100 gramas. Calor específico da xícara é o que eu quero descobrir. Variação de temperatura, é temperatura final, que o problema diz que é 94 graus, menos a inicial da xícara. Temperatura inicial da xícara, ele diz que é 24 graus, ok? Mais, agora, a quantidade de calor da água. Massa da água, 250 gramas, calor específico da água é 1, temperatura final é a mesma da xícara, porque é a temperatura de equilíbrio, 94 graus, menos a inicial da água, que ele diz que é 100, igual a zero. Então, aqui fica 100, calor específico da xícara, 94 menos 24, 70. 250 vezes 1, 250. 94 menos 100, menos 6, igual a zero. 100 vezes 70, 77.000, calor específico da xícara. 250 vezes menos 6 vai dar menos 1.500, igual a zero. Joga esse menos 1.500 para o outro lado, fica positivo. Esse 7.000 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí o calor específico do material, que é composto a xícara, vai ser de 0,21 calorias por grau Celsius. Ok? Entendido as listas, as questões, alguma dúvida? Entendido o que é calor específico? Qual a definição de calor específico? Tranquilo? Tudo de boa? Tudo dominado? Sim? Tudo bem. Tudo bem, obrigada, Gabi. A participação nas aulas é em média isso que tá? Tem 20, né? É bastante até. Vocês são em quantos? 29, 30? 28, 29, por aí. Uhum. Até que é uma boa participação. É porque é de tarde ou é sempre assim? Que tem gente que reclama. Acho que é de tarde. Tem gente que reclama que é de manhã, assim.
Vocês são 29. Isso, o que mais, então, que eu tenho para dizer para vocês? Os próximos módulos, como vai funcionar, eu já falei. A reavaliação, viram lá a reavaliação, o dia que vai ser, se preparem. A reavaliação, quem fez a prova foi a professora Ximena, tá? Porque foi ela que deu as aulas desse trimestre, então ela que sabe o que foi, como que ela cobrou. Não seria justo eu fazer, né? Eu não sei no que ela deu mais ênfase, então é complicado. Então eu pedi para ela fazer a reavaliação, ela fez, eu vou aplicar no dia 1º, então quem tiver abaixo ali, fique atento a hora que o questionário estiver liberado para resolver a reavaliação. Das minhas listas, se alguém não entregou ainda, pode entregar, só me mande por e-mail lá, que daí, no início eu estava, como eu falei, né, eu voltei numa semana e na outra eu já tinha aula, então a minha caixa de e-mail estava lotadérrima, então se vocês me mandaram algum e-mail, eu devo ter respondido umas 2 semanas depois. Agora não tá mais assim, tá tudo em dia, então se vocês me mandarem e-mail hoje, eu vejo hoje e respondo hoje, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem que a gente marque um horário para tirar dúvidas, só me mande e-mail lá, ou converse com a mediadora, é a Lori, né? Se não conseguirem falar comigo por e-mail, converse com a mediadora, daí a gente marca um horário para tirar as dúvidas, se precisar, e estamos aí. O que mais? Teriam alguma coisa para me dizer? Professora, Oi? você vai explicar o conteúdo do questionário de agora? Não pretendia. Permite? É porque eu vi os vídeos, aí eu achei que Tá. entendi, mas daí eu vi o exemplo e não entendi nada. Eu também não consigo entender o exemplo. Marta, lá o exemplo para ajudar e piorou? Eu me confundi muito. Tá, então, essa é porque daí aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando vocês chegaram ali na questão 4, né? Que daí foi explicado como é que é, troca de calor, ok, mas na prática como é que funciona, né? Como é que a gente faz a conta? Então, aquele exemplo lá é a mesma coisa. Vocês querem que eu explique o exemplo, por exemplo? Pode ser. Tá. Deixa eu pegar lá. O que vocês não entenderam? Foi essa letra bonita? Vamos lá. Uma secretária em uma reunião tem de servir água gelada para os executivos, mas só possui 6 litros de água a 20 graus Celsius. Calcule a quantidade de gelo a 0 graus que a secretária tem de comprar para servir água a 10 graus Celsius. Então, é dado o calor específico da água, o calor latente de fusão do gelo e o calor específico do gelo, ok? Então, tá. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fornece calor a uma substância ou retira o calor de uma substância, podem acontecer 2 coisas, ou variação de temperatura ou mudança de fase. Os 2, ao mesmo tempo, não acontecem. Então, enquanto está variando a temperatura, não tem mudança de fase. Enquanto tem mudança de fase, não aumenta a temperatura, certo? Então, vamos pensar na situação. Você tem água a 25 graus e você quer que a água chegue a 10 graus, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai sofrer mudança de fase nesse processo de diminuir a temperatura de 25 para 10? Não, né? Então, isso é o que eu representei aqui por esses quadradinhos, ó. Eu tenho água a 25 graus e essa água vai diminuir até
10 graus. Essa é uma quantidade de calor sensível ou latente. Calor sensível é quando só varia a temperatura. Calor latente é quando muda de fase. Então, nesse caso aqui, só vai ter variação de temperatura. Então, é uma quantidade de calor sensível, certo? Quantidade de calor sensível, a gente usa a equação que a gente vinha usando lá do Quimacete, tá? Agora, pensa no gelo. O gelo que eu vou colocar junto dessa água para resfriar a 10 graus. Esse gelo, ele vai ficar a 0 graus? Não, ele vai ficar a 10 graus. Mas, primeiro, o gelo tem que sofrer uma transição de sólido para líquido, de gelo para água. Então, foi o que eu representei aqui. A gente começa com gelo a 0 graus, e aí esse gelo vai virar água a 0 graus também, porque nesse processo aqui ele só sofreu transição de fase, então a temperatura não aumentou. Então, essa quantidade de calor Q1 que eu estou representando aqui, ela vai ser uma quantidade de calor latente, porque está mudando de fase, ok? Estão me acompanhando? Sim, prof. Tá. E aí, essa água a 0 graus, eu quero que ela fique a 10 graus, para que toda a água lá fique a 10 graus. Essa quantidade, essa água que vai passar de 0 a 10 graus, agora essa quantidade de calor é sensível, porque está variando a temperatura. Então, para que toda essa água, esses 6 litros de água, saia de 25 graus e venha a 10 graus, eu tenho que ter essas 3 quantidades de calor. Q1, que vai passar de gelo para água, Q2, que vai aumentar a temperatura da água, dessa água que era gelo, de 0 a 10, e a água inicial que a secretária tinha a 25, que vai vir a 10. Ok? Entendido esse processo, esse é o ponto mais importante, vocês entenderem qual o processo que eu estou analisando, certo? Se vocês entenderem isso aqui, o resto é matemática. Tá? Entenderam esse processo que eu expliquei? Me respondam, por favor, senão eu não sei, né, se estão acompanhando ou não. Eu acho que sim, prof. Tá, Sim, professor. beleza, então. Então, eu vou ter quantidade de calor Q1 mais quantidade de calor Q2 mais quantidade de calor Q3 igual a 0. O que é a quantidade de calor Q1? A quantidade de calor Q1 é a mudança de fase, então é calor latente. Definição de calor latente que tem ali nas aulas gravadas é a massa do objeto vezes o calor latente de fusão, nesse caso, de fusão. A massa do objeto é o que eu quero descobrir, eu quero saber quanto de massa de gelo eu preciso colocar para que a água toda fique a 10 graus, e o calor latente de fusão do gelo é 80, tá? Então, massa do gelo vezes 80. Eu vou, cortou aqui, né? Mas eu vou dizer que a massa 1, que é a massa do gelo, vai ser igual à massa 2, que é a massa da água que era gelo, ela vai ser igual, né? Igual essa massa daqui, que é igual à massa do gelo, tá? Para não ficar um monte de letrinha lá diferente. Daí vai ficar tudo só M1, beleza? Para a gente não se atrapalhar. Então, a quantidade de calor Q1 é a massa 1, que é a massa de gelo que eu preciso, vezes o calor latente de fusão do gelo, certo? O calor que precisa para que esse gelo vire água. Quantidade de calor Q2 é a quantidade de calor para aumentar a temperatura dessa água, que era gelo, até 10 graus. Então, vai ser quantidade de calor Q2, massa 2, calor específico da água, porque agora é água, vezes a variação de temperatura da água, ok? Então, essa massa 2 a gente diz que é igual à massa 1, porque é a água que era gelo antes, então é a mesma massa. O calor específico da água é 1, a variação de temperatura, qual é a temperatura final? 10, menos a inicial, 0, ok? Então, 10 menos 0, 10, vezes 1, 10. Quantidade de Q2 vai ser M1 vezes 10. E o que vai ser a quantidade de calor Q3? Vai ser a massa 3 vezes o calor específico 3 vezes a variação de temperatura 3. Massa 3. A gente vai considerar sempre, tá? Que 1 ml é igual a 1 grama. Então, se eu tenho 6 litros, são 6.000 ml, ou seja, são 6.000 gramas, ok? Então, a massa dessa água ali, desses 6 litros de água, é 6.000 gramas. O calor específico da água é 1,
A temperatura final que eu quero é 10 menos a inicial que a água tá, que é 25. Então, 6.000 vezes 10 menos 25 menos 15, vai dar menos 90.000 calorias, ok? E aí, agora, eu somo tudo. Q1, Q2, Q3 igual a zero. Q1 é isso daqui, Q2 é isso daqui, Q3, isso daqui, igual a zero. 80M1 mais 10M1 vai dar 90M1. Esse menos 90.000 aqui passa para o outro lado, fica positivo. Esse 90 que está multiplicando passa para o outro lado, opa, dividido. Então, a massa de gelo que eu preciso colocar para resfriar 6 litros de água é 1 quilo, ok? Acompanharam a questão? Acompanharam? Entenderam? É isso que vocês vão precisar fazer de agora em diante. Agora não vai ser só quantidade de calor sensível, vai ter quantidade de calor sensível e latente. Você precisa analisar a situação. O que está acontecendo aqui? Ele está sofrendo transição ou ele está só variando a temperatura? Se sofre transição, você usa ml, massa vezes calor latente. Se está aumentando a temperatura, você usa o quimacete, ok? Ficou mais claro agora? Quem que tinha perguntado era a Roberta e a Bruna. Oi? Ficou mais claro, prof. Obrigada. Beleza. O exemplo 2 não abriu, né? Que droga. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu consegui abrir, não sei como, mas abriu. Ah, conseguiu? Ah, que bom. E entendeu? Não. Que beleza. Eu não, a prof pensa, né? Não, vou colocar uns exemplinhos para ficar mais fácil. Ilusão. Ah, é do gráfico, né? Ah, que bonitinho. Tá. Basicamente, as questões que vão ter no questionário vão ser desse tipo, tá? Que tenha essas trocas de calor, como na questão 1, no exemplo 1, e que tenha que fazer essas análises do gráfico, como na questão 2, e as análises do diagrama de fase também, né? Deixa eu compartilhar, parar de compartilhar aquele e compartilhar esse aqui. Estão vendo? Sim. Tá. Questão 2. Um corpo inicialmente sólido. Então, isso é um ponto importante. Inicialmente, ele é sólido, de massa 80 gramas. Recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico. Pede-se a temperatura de fusão da substância. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, olhem lá. Você tem esse gráfico, que é o gráfico de aquecimento e resfriamento, né? Esse gráfico aqui, ele é da temperatura pela variação, pela quantidade de calor recebida. Ficou cortado ali o gráfico, né? Mas aqui, na horizontal, é a quantidade de calor recebida em calorias. E o objeto está dizendo, e o problema, desculpa, está dizendo que inicialmente ele está na fase sólida. Então, prestem atenção, vamos analisar o gráfico. Inicialmente, ele está na fase sólida. Quando aumenta a temperatura, não muda de fase. Então, aqui está aumentando a temperatura, certo? Então, em toda essa região aqui, ele vai estar na fase sólida, ok? Quando não muda a temperatura, está acontecendo mudança de fase. Então, nessa região aqui, ele está passando de sólido para líquido, certo? E aí, depois, aqui, ele volta a aumentar a temperatura, então ele já está na fase líquida, ok? Então, nessa região aqui, ele está na fase sólida, aqui acontece a fusão, o derretimento, e aqui ele está na fase líquida. Entenderam essa parte? Muito bem, então na letra A ele quer a temperatura de fusão, a
temperatura de fusão. Qual que é a temperatura de fusão? É só olhar o gráfico aqui. Onde que a temperatura não está variando? 200 graus. Então, para esse objeto aqui, para esse problema, para esse corpo aqui, a temperatura de fusão é 200 graus Celsius. Ok? Entendido? Sim. Beleza. Letra B, o calor latente de fusão. Calor latente é o L. Então, você vai usar quantidade de calor igual a ml, tá? Qual é a quantidade de calor durante a fusão? Quanto de calor que ele precisou nesse processo de fusão? Começou a fusão, ele já tinha 100. E terminou a fusão, ele tinha 300. Então, aqui dentro, ele precisou de 200 calorias, ok? Então, a quantidade de calor que você vai usar, 200 calorias. A massa é 80 gramas e o calor latente, o Lzinho, é o que você vai descobrir. Esse 80 multiplicando, passa para lá dividindo, então o calor latente, 2,5 calorias por grama, ok? Muito bem. Se ele quer temperatura de fusão, você olha onde que a temperatura está constante. Se ele quer saber alguma coisa da fusão, você analisa essa região aqui da fusão, certo? Muito bem. Questão item C. O calor específico do corpo no estado sólido. Onde que é o estado sólido? É nessa região aqui, porque ele diz que inicialmente ele está no estado sólido. Então, essa é a região do estado sólido. Ele quer o calor específico, o Czinho. Você vai usar as informações dessa região aqui. Quanto que é a quantidade de calor aqui? 100. Quanto que é a variação de temperatura? De 100 a 200 é 100 também, ok? Então, quantidade de calor, 100. A massa é 80, calor específico no estado sólido que eu quero descobrir. A variação de temperatura, 200 menos 100, ok? Fazendo o cálculo ali, você chega aqui. O calor específico é 0,012 calorias por grama grau Celsius, certo? E o item D, o calor específico no estado líquido. Se aqui é sólido, aqui é a fusão, aqui ele está no estado líquido. Então, você vai usar essas informações aqui para descobrir o calor específico no estado líquido. Quanto que é a quantidade de calor nessa região aqui? Ele saiu do 300 e foi para o 600. Então, a quantidade de calor aqui é 300 calorias. A massa é 80, calor específico é o que você quer descobrir, e a variação de temperatura, 300 menos 200. Ok? Substitui os dados ali, e aí calcula, você encontra esse calor específico. Certo? Certo? Entendido a questão agora? Certo, entendi, prof. Beleza. Mais alguma coisa? Acho que era isso. Acho que era isso. Então tá, se tiverem alguma dúvida, então mandem e-mail, mandem recado lá para a Lore, para ela entrar em contato comigo, para a gente marcar um horário, mas eu acho que é isso, né? Não esqueçam da reavaliação no dia 1º. Ok? Mais alguma coisa? Já viram as aulas? Tem alguma coisa que não ficou entendido? Acho Não? que tá tudo certo, prof. Acho que tá tudo certo. Então tá, então encerramos por aqui. Um abraço e até a próxima. Bons estudos. Um abraço, professor. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. prof. Tchau. Caralho, até a professora saiu, velho. Ô, louco. Oi, Cris. Ah, me deixa sozinho.